E minha pergunta é, por que existem pessoas na igreja que têm medo de reuniões de oração? Porque eles não vão. Eu descobri anos atrás porque eu mesmo parei de ir. Por que as pessoas não oram? Porque elas não obtêm resultados. Elas desejam obtê-los. Se a oração funciona tão bem, por que não vamos à reunião de oração? Reuniões de oração são normalmente experiências depressivas para a maioria das pessoas, porque elas dependem horas lá e nada acontece, então elas param de ir. Não fique deprimido, eu vou te ajudar. Tem que colocar alguns fatos antes. Nós adoramos a ceia, adoramos louvor, adoramos os cultos de adoração, mas reuniões de oração não conseguimos achar tempo para isso. Então não temos uma vida pessoal de oração. A maioria de nós temos em nossas casas livro de receitas. Alguém tem isso em casa? Minha esposa tem alguns. Livros de receitas são livros interessantes, nós nunca os usamos. E todas as vezes que você vê um, você compra e o coloca na cozinha com os outros. E todos sabem que isso é verdade. Você não usa livro de receitas, mas nós os amamos e ficamos admirando as figuras. Mas você não usa eles. Da mesma forma, a maioria das pessoas tem livros de oração, mas nunca oram. Que tragédia. Por que nós não oramos? Mateus capítulo 6, versículo 5, existe um princípio ensinado por Jesus em relação à oração. Jesus disse: e quando orardes, isto é suficiente. Ele não disse se você orar, mas quando orardes. Ele está falando para os seus discípulos: quando vocês forem fazer isso, eu espero que façam isso, é natural que façam isso, vocês farão isso. Em outras palavras, oração de acordo com Cristo nosso Senhor não é uma escolha, não é uma opção para o crente. Se você é crente, ele disse, então você irá fazer isso. Quando orardes. Todo crente sabe que deve orar. A melhor reunião em todas as igrejas é a reunião de oração. Porque a oração é considerada um remédio contra desastres. Livros de oração são como listas telefônicas. Você as lê e não age. Algumas perguntas sobre oração me perturbaram por anos. Algumas perguntas podem chocar você. Número 1. Se Deus é soberano, então por que orar? Pense um pouco sobre isso. Se Deus é soberano, por que devo orar? Esta é uma boa pergunta. Se Deus é soberano, Ele pode fazer tudo o que quiser. Então por que devo orar se Deus é soberano? Ele pode fazer qualquer coisa de forma que quiser. Então por que orar? É uma boa pergunta. Segunda pergunta. Se Deus não pode ser influenciado por nós, então por que orar? Soberania quer dizer, na verdade, que Ele está livre da nossa influência. Então por que devo orar? Se você orar para Deus fazer algo e Ele é soberano, Ele poderá fazer o oposto. Então por que devo perder meu tempo apelando para Ele se no final a vontade dEle é que vai ser feita de qualquer forma? Esta é uma pergunta lógica, mas esta pergunta mexeu comigo. Se Deus não pode ser afetado pelo que nós falamos, Ele é Deus, então para que orar? Eu achei as respostas que mudaram minha vida. Darei 3 respostas que mudaram minha vida. Número 1.
Deus é soberano como a sua palavra. Número 2. Deus está limitado pela sua palavra. E 3. Deus nunca violará a sua palavra. Eu vou repetir. A razão por que oramos é por causa dessas 3 coisas. Número 1. Deus é soberano como a sua palavra. Número 2. Deus está limitado pela sua palavra. E número 3. Deus nunca violará a sua palavra. Por que isso é tão importante? Sempre que Deus fala. Seja o que for que Deus diga isso, virá lei. Não apenas para a criação, mas também vira lei para Deus. Deus é soberano até que Ele fale. Espírito Santo, ajude-nos. Enquanto Deus não fala, Ele é soberano. Mas quando Ele fala, está preso pelo que Ele falou. É por isso que Deus não fala muito mais. Alguns de vocês ficam pedindo para que Ele fale conosco, mas Deus não quer falar. Por quê? Porque Deus sabe que se Ele falar, vai ter que fazer. Se quiser se levantar e ir embora, pode ir. Deus está limitado ao que fala. Então, quando Deus fala, Ele é soberano, mas está limitado às suas palavras. Por que isso é tão importante para você e para mim? Porque a oração foi criada pelas limitações da palavra de Deus. Oração era uma coisa estranha para mim no Novo Testamento. Abrem Lucas capítulo 11, quando vi isso, minha vida mudou. Lucas capítulo 11. Quando eu leio os evangelhos, como você provavelmente já fez muitas vezes, fico impressionado com os milagres de Jesus. Fico impressionado com a cura de um cego, com a ressurreição de uma criança. Me impressiono com ele andando sobre as águas, limpando leprosos. Fico impressionado com ele falando para uma árvore e ela morrendo. Fico impressionado com ele alimentando milhares de pessoas com alguns pães e peixes. É maravilhoso como ele se manifesta e penso se eu estivesse fisicamente. Com ele, nestes 3 anos e meio, eu iria pedir para ele me ensinar a abrir os olhos dos cegos. Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me como multiplicar os pães, ensina-me como limpar os leprosos sem tocá-los, ensina-me como fazer essas coisas maravilhosas, mas como você sabe, a única coisa que os discípulos pediram para que ele os ensinasse foi como orar. Isso me deixou extasiado. Eu dizia para ele, quero ser como você, quero ser famoso. Ensina-me a andar sobre as águas, vou chamar o SBT, a Record. E direi, venham, quero lhe mostrar algo, chame a revista Veja, vou andar sobre as águas. Quem saber abrir os olhos de alguns cegos ou limpar alguns leprosos, quero fazer alguma coisa que todos possam ver. Eles nunca fizeram. A única coisa que eles pediram para Jesus, o único pedido foi: ensina-nos a orar. Pedro poderia ter pedido para ensinar a multiplicar pães ou para limpar os leprosos. Mas só pediram uma coisa: orar.